Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, a live de número 142, glórias ao Senhor Jesus, a Ele seja dado todo louvor e adoração. Shalom, shalom, Fátima Lemes, Deus abençoe, minha amada, poderosamente a sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos aqui para mais um dia, para mais uma live na presença do nosso Deus. E hoje a nossa oração é esse pedido de esvaziamento. Esse é o convite do Senhor para nós, o convite de esvaziarmos-nos. Vamos nos esvaziar dos nossos títulos, da religiosidade, das prisões do passado, de todas as coisas que têm nos paralisado, que têm impedido de nós avançarmos em direção ao reino, em direção a sermos autoridades que o Senhor nos estabeleceu. Em nome de Jesus, vamos nos esvaziar. Vamos organizar a casa, vamos organizar esse caos interior. Esse é o chamado do Senhor para nós nesse dia. O tema da nossa live fala sobre isso exatamente, sobre organizar o caos interno para frutificar fora. Para você frutificar do lado de fora, você tem que se organizar por dentro, porque o exterior é o reflexo de como está o seu interior. Onde é que você pode se esconder do Senhor? Para onde nós iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Glória a Deus. Ore ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele te inude, para que Ele te transforme, para que Ele te converta, para que Ele te liberte, para que Ele invista em você tudo aquilo que precisa ser investido. Ele já investiu a vida do filho dele, então Ele ainda continua investindo. Então peça ao Senhor: Senhor, não desista de mim. Ele não vai desistir de você, lógico, mas quanto mais você mostrar intencionalidade no seu coração, fé, mais o Senhor Ele vai devolver para você de acordo com aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós estamos aqui, Senhor. É mais um dia que o Senhor nos deu, é mais uma oportunidade, é mais uma live aberta para glorificar o Teu nome, é mais, ó Deus eterno, um dia de sermos cheias, um dia, Senhor, para nós nos sentarmos, meu Senhor, nesse banquete, Pai, ao redor desta mesa, Pai. Deus, aumenta o nosso apetite, aumenta a nossa fome, aumenta o nosso desejo pela Tua presença, pela Tua palavra. Aumenta, Pai, o nosso desejo, Senhor, de frutificar no Espírito. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta, Pai, a nossa sabedoria, o nosso discernimento. Amplia, Senhor, as nossas visões. Amplia, Pai, as nossas tendas, meu Senhor. Amplia os lugares onde nós estamos, Pai, para que nós possamos expandir no Espírito Santo de Deus. Deus, nós estamos aqui, Senhor, em concordância, Senhor, em unidade, Pai, declarando: nós queremos nos esvaziar de tudo aquilo que é sujeira, de tudo aquilo que é podridão, tudo aquilo, Senhor, que é bagunça, Senhor, da nossa alma. Nós queremos, Senhor, lançar fora tudo aquilo que nos tira da Tua presença, aquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, e eu já clamo para que o Teu Espírito se manifeste nesta live de maneira sobrenatural, trazendo o dom da revelação da palavra, da ciência, da verdade, de tudo que precisa ser falo, Pai. Ó Deus, a palavra de conhecimento, Pai, eu chamo agora, Senhor, a ativação, esses dons espirituais, para que assim, Pai, essas mulheres sejam ministradas, para que elas sejam transformadas por Ti, para que assim, Pai, as suas histórias, meu Senhor, venham impactar nações, meu Deus, e que a primeira nação a ser impactada seja a sua família, Pai. Ó Deus, porque a família desta mulher é uma nação, é uma grande nação que o Senhor a entregou, Pai, para que ela seja assim, Pai querido, ó Deus eterno, aquela que vai governar, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Todo o povo precisa de uma direção, precisa de um governador. Eu oro declarando o Teu governo sobre a vida dessa mulher, Senhor, pois o Senhor deu, Pai querido, esse domínio sobre nós, meu Senhor. Ainda que o inimigo tentou nos roubar, o Senhor devolveu-nos. Agora nós estamos aqui, Pai amado, para nos posicionarmos, porque nós desaprendemos como era que éramos governantes, meu Deus, mas nós estamos reaprendendo em Ti. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai. Para isso nós precisamos nos esvaziar, Senhor. Nós nos esvaziamos, Senhor,
Vai tirando o nosso achismo, Senhor. Vai limpando, Senhor, todas as nossas mentes, Pai. Purifica a nossa mente, Pai. Vai tirando as crenças erradas, meu Deus. Vai tirando, Senhor, todo o resquício da ignorância, da soberba, do orgulho. Vai tirando, Senhor, toda a raiz maligna que ficou, Senhor. Tira, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, que é a verdade que liberta, meu Deus. Em nome de Jesus, que as crenças errôneas sejam destruídas hoje, em nome de Jesus. E que levantem-se uma nova mentalidade renovada, Senhor, nessa mulher, conforme a Tua palavra diz. Não vos conformeis com os padrões deste mundo. Não vos conformeis com as crenças que você aprendeu de alguém, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, Senhor. Nós queremos nos esvaziar completamente, Pai, para que nós possamos ser cheias do Teu Espírito, desde agora e para todo sempre. Nós clamamos, Pai. Eu oro por cada mulher que aqui já chegou, aquelas que ainda estão chegando, aquelas que não vão chegar, mas estarão na gravação, aquelas, meu Senhor, que também não vão ver sequer a gravação, porque elas estão, Senhor, distraídas em outras coisas. Eu também oro para que o Senhor alcance essas mulheres, em nome do Senhor Jesus, e que Teu Espírito ministre em nós e através de nós, para a glória do Eterno, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu amigo Espírito Santo, glória a Deus. Sejam bem-vindas, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas, glória a Deus, pela vida de cada uma de vocês. Ao Senhor Deus seja dada a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Deus abençoe minha amada Fátima, a Gi, alma resiliente, tá aqui firme e forte, glória a Deus. Érica, herdeira dos céus, deu uma passadinha por aqui. Tá no médico, mas tá ali também ligada. Andresa, seja bem-vinda, minha amada. Thelma, glória a Jesus, Thay. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Olha só, hoje eu fiz questão de vestir essa camisa aqui, ó. Ó o que tá escrito: feridas curadas, famílias resgatadas. É tempo de resgate, mas aqui abaixo tem uma imagem de uma casa. Casa significa proteção, telhado é proteção. E você como mãe, você como mulher de Deus, você é firme e forte, o Senhor ele vai te renovar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 139, versos 23 e 24 é o texto referência de hoje. O tema da nossa live é organizando o caos interno para frutificar fora. Olha só, a Erika disse que a consulta foi cancelada. Eita Deus. Imagino que seja por conta do acidente, né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia. Olha só, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, eita glória, é uma palavra poderosa, é uma oração poderosíssima. Nós estamos vendo aqui um homem que está em um processo de libertação, depois dele já ter passado por tantos e tantos vales de pecado, de contaminação, tudo desorganizado na casa dele, tudo desorganizado dentro dele. A desorganização de dentro dele trouxe uma desorganização terrível à sua casa exterior, aos seus filhos, ao seu casamento. E olha só que coisa séria isso aqui. Nós estamos falando de quem? De Davi. Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que estava com a casa toda desorganizada, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Deus olhava no coração de Davi era a sua intenção de buscar arrependimento o mais depressa possível. Meu Deus, como isso é forte. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Joseni chegou aqui. Chegou Joseni, chegou Euni. Chegaram duas Nis aqui. Glória a Deus. Que alegria ter todas vocês aqui, minha amada. Glória a Jesus. E que o Senhor use você para que você seja aí uma ministra, né? Através do seu dedinho, ó, clicando, compartilhando esta live com outras mulheres também, mulheres que você ama, que você sabe que precisam de organização interna. E o mais trágico, vou usar essa palavra mesmo, o mais trágico de tudo é que, pelo menos a sensação que eu tenho, que as mulheres que possuem maiores bagunças são aquelas que estão mais perdidas, mais confusas, e são elas que são mais atacadas para não vir a live, para não assistir, para não acompanhar. E o Senhor tem
trazido assim ao meu coração para que nós estejamos em oração por essas mulheres. Mulheres que recebem os convites, mulheres que estão até próximo, estão bem pertinho da mesa, mas elas não sentem fome para se sentar, para comer. Então, Deus ele quer falar de maneira profunda com todas nós, eu creio assim. Mas o inimigo também está batalhando de todas as formas para que você não ouça aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração através dessas lives. E o inimigo começa a colocar um monte de objeção, começa a colocar um monte de desculpa na mente. Ah, você não tem tempo, ah, você tem que fazer isso e aquilo outro. E começa a colocar um monte de distração. E como nós já refletimos hoje lá no capítulo 22 de Provérbios, nós precisamos dar valor àquilo que é eterno. Porque tudo para nós conquistarmos há um preço a ser pago. Quantos preços eu pago e eu já paguei para hoje eu estar aqui me posicionando dia após dia. E o valor de tudo isso não tem dinheiro que pague. Então a palavra de Deus não tem como, não tem, por mais que você pague, faça um investimento pelo tempo, pelo conhecimento, pela entrega que está sendo feita ali pela pessoa, nunca que o seu dinheiro vai conseguir pagar o verdadeiro valor da palavra, daquilo que você está ouvindo. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, que é um tema essencial, principalmente para você que é uma mulher de Deus, porque mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada, ela quer frutificar. E ela não quer frutificar apenas em uma área. Porque talvez você olhe para alguma área da sua vida e você vê que tem frutificação. Você vê frutos na sua vida financeira, talvez você veja bons frutos no seu casamento. Só que na sua vida profissional você não vê. Na sua vida intelectual, na sua vida espiritual você não vê. Só que Deus, Ele quer que a sua vida, ela trabalhe, ela aconteça de maneira plena. Porque a vida que o Senhor veio nos prometer e que veio nos dar, nos oferecer esse caminho para que nós fizéssemos essa vida ser assim, através da nossa obediência aos princípios da palavra, é uma vida abundante. E abundância fala de quê? Fala de crescimento. A abundância não fala de perfeição. A abundância não fala de dinheiro, não, gente. A abundância fala de crescência, de crescer, sabe? Crescer e continuar crescendo no Senhor. Porque o próprio Cristo, Jesus, né, quando ele estava na terra, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em sabedoria, em entendimento. Então você também precisa crescer. Somente dessa forma você vai conseguir ter uma vida abundante. Então hoje vamos aprender aqui, através da palavra de Deus, como é que você vai organizar os caos internos que estão aí dentro de você, para que você possa dar frutos nas áreas da sua vida. Pega essas chaves poderosas e aplica em nome de Jesus. Às vezes a gente quer ver mudança na vida financeira, no ministério, no casamento, na educação dos filhos, só que por dentro nós estamos desorganizadas. E uma coisa, eu vi isso acontecer e eu vejo isso acontecer na minha história. A partir do momento que eu parei para olhar para dentro de mim, que é o lugar pelo qual eu preciso primeiro ver, aquilo que estava no meu ambiente externo, que estava me incomodando, aquilo passou a passar por um processo de organização. Eu vou contar um exemplo bem simples, que eu acho que em algum momento já contei, mas como também tem algumas mulheres que vão chegando, mulheres novas, talvez não tenha escutado ainda eu falar. Eu tinha uma dificuldade, embora pelo meu perfil, eu sou uma pessoa que tenho como principal valor, um dos principais valores, a excelência, de querer ver as coisas bem feitas, mas naquilo que existe ferida, essa excelência ela não vai existir. Né? Não tem como. Um valor que é muito forte em você, se existe ferida na sua alma, esse valor vai estar confrontado, vai ser ferido, e por causa disso você não vai prosperar. Porque se você tem esse valor, um valor muito, muito forte para você, muito importante, quando você, por estar com sua alma ferida, você fere esse valor, você não vai prosperar e você vai adoecer. E era o que acontecia. Devido às minhas histórias de vida, às bagunças da minha vida, né, desde infância, desde de concepção, de gestação e tudo mais, que cada um tem a sua história, e cada um, o inimigo coloca bagunças e bagunças, porque quem é que bagunça a nossa alma? É o pecado.
E a Bíblia diz que o pecado dos pais, ele é visitado nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, através de quê? De uma herança espiritual, de um ensinamento, mesmo que seja um ensinamento que não seja intencional, que é a questão do exemplo, como eu falei hoje, lá no áudio que eu mandei, compartilhando Provérbios 22, quando a gente ensina, tudo que a gente faz, a gente está ensinando algo, ou bom ou ruim, independentemente de você ter aí na sua parede um quadro com um diploma de pedagogia, você ensina, você é um educador sim, você queira ou não, todos nós somos. Então toda essa história vai trazendo, todas as histórias de dor, de sofrimento, fruto do pecado, consequência do pecado, vai trazendo uma desorganização na sua casa interior, no seu homem interior, como a Bíblia diz. Então uma das manifestações da minha desorganização interior era o meu guarda-roupa, exatamente isso. Me incomodava muito, mas eu não dava conta, gente, de manter o meu guarda-roupa arrumado. Não dava conta. Eu arrumava, ficava por um tempo arrumado, eu me esforçava para manter, usava todos os recursos que eu podia para manter aquele guarda-roupa arrumado, mas quando eu chegava na hora, no dia a dia, na pressa, na correria, vou sair, vou para a igreja, vou ter que me arrumar, vou ter não sei o que, fazer não sei o que, não conseguia manter aquele guarda-roupa arrumado, de forma nenhuma. Se passasse 2 semanas, era muito. Quando pensar que não deu tempo de dobrar essa roupa, empurra aqui dentro da gaveta de qualquer jeito e bota lá, sem organização e tal. E aquilo era algo que muito me incomodava. E outras coisas também, essas baguncinhas de dentro de casa, que a gente às vezes até pensa que é perfeccionismo, que é... Lógico que tem também essa tendência, mas o próprio perfeccionismo também já é uma manifestação de uma desordem interior, porque você tenta controlar aquilo que você acha que consegue pelo fato de você não conseguir controlar o que está dentro de você, porque você está querendo lutar com suas próprias forças. E questões interiores, questões da alma, não se trata pela força do braço. Questões emocionais, a Bíblia diz na nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. Então, não é contra as emoções, não é contra as pessoas. É contra os principados e potestades. Então, nós temos que saber diferenciar aquilo que nós vamos fazer no campo físico, que é aqui consciência humana, e aquilo que é do Espírito, e a gente dizer, Espírito Santo me ajuda, porque eu não controlo essa emoção, que esse negócio de ter controle emocional é balela. Ninguém tem controle emocional. Nós temos o Espírito Santo que gera em nós o fruto do domínio próprio. Nisso eu acredito. Mas esse negócio de controlar suas emoções, quem fica tentando controlar suas emoções, uma hora vai explodir e isso vai dar um problemaço. Então não fique querendo controlar suas emoções não, porque você não foi chamada para controlar nada. Você foi chamada para dominar sobre, ou seja, você é autoridade para você dar ordem, para você dizer, debaixo dessa autoridade que eu estou recebendo, instruída de alguém maior acima de mim, o meu Senhor, então aqui agora você não vai mandar em mim não, emoção. Você vai ficar no seu lugar. Opa, alma, quieta-te, fica quieta. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso. E meu guarda-roupa era assim, era uma bagunça, e eu não dava conta. Mas era o quê? Bagunça dentro de mim. Eu me esforçava para ser organizada, porque a organização também é um princípio muito importante para mim. Eu preciso de ver as coisas organizadas no físico para minha mente conseguir funcionar. Esse é o meu perfil. Então essa bagunça toda me incomoda. Mesa bagunçada para mim me incomoda. Por quê? Porque eu tenho uma sensação de que eu não vou evoluir enquanto eu não consigo organizar o físico aqui. Eu tenho uma sensação de que eu não estou avançando. Por mais que eu esteja trabalhando, eu me sinto mais cansada. Então, se eu chegava no trabalho, a primeira coisa que eu fazia, qualquer tipo de bagunça, eu já deixava a minha mesa arrumada no dia anterior. No outro dia, eu tinha que organizar de novo, eu tinha que passar um pano, alguma coisa assim. Às vezes era passar pano na sala, mesmo tendo limpo no dia anterior. Por quê? Por causa a sensação de limpeza, gente. Um ambiente limpo, ele te dá uma energia diferente. Então, quando eu não conseguia fazer isso, quando estava em correria, que não dava conta, que não dava tempo de fazer, gente, era um desequilíbrio, parecia que o dia não ia fluir. Mas depois que eu organizei tudo, ufa, você não tem essa sensação?
depois que você arruma a sua casa, aí agora sim, agora eu vou parar para trabalhar aqui em paz. Quem trabalha em casa sabe o quanto é desafiador. Você vê sua casa bagunçada e você ter que dividir entre os afazeres domésticos e o trabalho em casa. Trabalhar em casa é muito bom, mas também é um grande desafio para quem quer investir nisso aí. É muito desafiador, mas é também muito libertador quando você consegue aplicar os princípios de gestão de acordo com a palavra de Deus. Gestão do tempo, gestão no tempo, porque é você que tem que governar também sobre o tempo, para você não deixar as coisas acontecerem de qualquer forma, porque se você não domina sobre isso aí, tem uma desordem dentro de você que você precisa colocar em ordem. A Bíblia diz: ponha em ordem a sua casa. Foi o que o Senhor falou através do profeta Isaías para o rei Ezequias. E o Senhor hoje está me usando como profeta para dizer a você, nesse tempo, né, nem apenas hoje, ponha em ordem a sua casa. Você precisa colocar em ordem a sua casa interior. Você precisa colocar ordem na sua alma. Você precisa, por quê? Porque se você quer ver mudanças externas, mas você está desorganizada dentro de você, cheio de lixo emocional, cheio de traumas antigos, de crenças erradas, isso aqui é um problemaço. Mágoas não resolvidas, uma mente poluída por mentira, completamente mergulhada no pecado, na iniquidade. Querida, desculpa eu te dizer, mas eu tô aqui para isso, eu preciso falar a verdade para você. Você pode até ter, assim como eu tinha com o meu guarda-roupa, um resultado temporário, mas fruto não mais. Sabe o que foi que aconteceu? Você não vai ter fruto se você estiver toda machucada, você não vai ter frutos que permaneçam. Sabe o que aconteceu quando eu decidi colocar em ordem a minha casa? Eu estava sentindo uma necessidade, porque eu era uma alma, a minha alma estava muito ferida, muito machucada. Minha alma, ela foi ao longo da minha história sendo muito injustiçada. E o Senhor, ele foi me mostrando essas coisas, e pelo fato de eu ter uma alma injustiçada, a minha alma, ela gritava por justiça. Só que eu, no auge do meu orgulho, eu queria colocar essa justiça em prática na força do meu próprio braço, querendo eu fazer, querendo eu manipular, de forma consciente e inconsciente. Isso muito acontecia. E chegou um momento em que eu, na minha vida profissional, eu comecei a me sentir desafiada, porque eu tinha visão de futuro, eu tinha clareza de onde eu queria chegar, mas os meus bloqueios internos estavam me impedindo de chegar aonde eu gostaria de estar. Então eu volto e digo, eu estou precisando de alguém. Então o que era que acontecia? A minha imagem, ela não transmitia uma comunicação da qual eu queria. Eu tinha uma visão de futuro, mas a minha imagem atual, eu já tinha estabelecido a minha missão, eu já sabia como educadora, né, como gestora escolar, eu já sabia qual era o meu propósito, só que a minha comunicação daquele momento não estava conversando com a minha missão, nem tampouco com a minha visão. Então, o fato de eu me ver, de eu criar uma visão, mas eu não consegui me ver literalmente lá, porque eu não estava comunicando corretamente, aquilo me gerava ansiedade, me gerava inquietação. E o que era que acontecia? Por causa de toda essa desordem interna, aí vinham as bagunças, as pessoas faziam de mim o que queriam, eu não sabia dizer não. Então, ontem eu tive uma experiência de dizer um não, que eu disse assim, gente, como eu tô liberta disso, porque eu não posso fazer isso, porque isso, e se não tivesse um porquê, eu sou livre para dizer, não vou fazer, não quero fazer, não é o momento para eu fazer, e está tudo bem. Eu dizer um não antigamente, gente, era uma sofrência. Se eu não tivesse jeito, eu ficava puxando mais uma hora no meu dia para poder encontrar um espaço para poder eu fazer aquilo, porque no fundo a minha alma, na sua desordem, ela precisava de uma aprovação de alguém, de uma validação de alguém. A minha alma estava buscando ser preenchida por causa de um vazio, só que ela estava buscando esse preenchimento em lugares diferentes, em lugares errados, não é diferente, é em lugares errados. Então eu volto e digo, eu preciso de um posicionamento, porque eu preciso comunicar aos meus clientes aquilo que eu sou e aonde eu quero chegar. E aí eu entro intencionalmente com essa ideia de fazer um detox na minha imagem externa. Aí eu entro em uma mentoria.
eu paguei uma mentoria, né? Comecei a fazer uma mentoria para ter esse alinhamento, posicionamento, uma mentoria de imagem pessoal. Então, mal eu sabia que aquela mentoria iria puxar minha alma para o lado de fora e ia dizer assim, tá vendo como é que está a sua alma? Totalmente suja, desorganizada, bagunçada. E eu estava pensando que eu estava indo para uma mentoria para me ensinar a combinar cores de roupa, a vestir roupa que transmitia autoridade e tal. Eu achava que eu estava indo para aquela mentoria para aquilo ali, quando na verdade o Senhor me conduziu para aquele lugar. Eu costumo dizer que foi uma faxina tão forte assim, sabe? Quando você vai lavar uma roupa que você tá tão suja que você tem que tirar o grosso, a gente fala aqui assim, né? Não, vou botar aqui, esfregar, passar escova para tirar o grosso, depois é que eu vou lavar de verdade. E esse tirar o grosso é que é terrível, que você vai passando aquela escova, aquela coisa. Eu digo que eu fui escovada naquela mentoria. E foi algo assim transformador. E eu fui achando que eu ia mudar meu guarda-roupa, que eu ia entrar num contexto de vestir roupas diferenciadas, que ia transmitir que a minha voz, minha entonação de voz ia mudar e tal e tal. Eu fui achando que a prioridade era isso aí. Eu fiz uma mentoria de mais ou menos de 12 a 15 encontros semanais. E assim, quase que não se fala sobre isso. Nos últimos encontros foi que a mentora diz, olha, eu quero que você tire foto das roupas que você tem aí, para nós vermos. Você não vai jogar nada fora do que você tem, você não precisa de um guarda-roupa novo, você precisa de consciência e você precisa de cura da sua alma, você já tem. Então você mesmo está percebendo, está discernindo. E um trabalho maravilhoso, que depois quando eu chego assim, as roupas que eu tirei foi porque de fato não condizia com a imagem que eu queria. Roupa rasgada, roupa velha, roupa suja, roupa que estava lá guardada, que eu não usava há tanto tempo, porque já não cabia mais em mim, roupa de tantas coisas lá que não fazia sentido ficar guardando esses bagulhos. Era só um sinal de que lixos emocionais também estavam guardados dentro de mim, traumas antigos, crenças erradas. Gente, eu tinha uma crença de que eu não fazia um vídeo porque as minhas pálpebras eram gordas. Imagina só, a minha pálpebra é muito gorda. Eu tentava fazer o vídeo e eu não dava conta. Eu gravava esses vídeos no meu drive. Eu enchi de vídeos que eu gravava, porque já queimava no meu coração transmitir essa mensagem. Mas quando chegava depois, eu dizia assim, meu Deus, não posso, porque eu só conseguia ver minhas pálpebras gordas. Agora pensa, umas pálpebras gordas. Se fosse até uma bochecha, né, que tá mais visível, mas a pálpebra, gente, ainda fica aqui escondida atrás do óculos. Usar um brinco desse aqui, ó, eu nem usei com essa intenção, mas estou aproveitando aqui para falar. Eu não usava um brinco desse jeito porque na minha cabeça, essa ponta da minha orelha aqui, ó, era muito gorda. Para mim era muito grossa, eu não usava. Eu só usava, era brinco, se fosse ou pequenininho, ou então brinco maior, brinco que eu gosto muito de brinco que balança, mas brinco assim, grande aqui, eu não usava de jeito nenhum. Não me sentia bem, porque para mim chamava mais atenção ainda, dava destaque na largura da pontinha da minha orelha. Pensa que as crenças bobas. E aí quando fui tirando tudo isso aí, ó, colocando novas crenças, ó, quem você é? Você é imagem e semelhança de Cristo. Começa a olhar no espelho, começa a aceitar suas características físicas. Por causa de quê? Da organização da sua alma. Quando você entende quem você é, quando você aceita quem você é, porque às vezes até você entende, mas você não aceita, porque ainda não tirou esse lixo de dentro de você. Quando eu fui passando por todo esse processo aqui, quando pensar que não, gente, cadê meu guarda-roupa? Meu guarda-roupa nunca mais foi bagunçado. Nunca mais o meu guarda-roupa foi bagunçado. E eu fiz essa mentoria, foi o quê? Foi no ano de 2021. No ano de 2021. Então, ó, nunca mais tive esse problema. A minha casa mudou essa questão de organização. Por quê? Porque a questão não era que eu era bagunceira, que eu era desorganizada. Era por causa dos excessos. Os excessos de atividade e a falta de prioridade, a falta de gestão no meu tempo fazia com que eu fosse prolongando coisas, protelando, procrastinando, porque tinham coisas que eu julgava ser mais prioridade. Só que essas prioridades que muitas vezes eu colocava à frente das prioridades da minha casa, da minha família, eram prioridades das pessoas, não eram minhas. Então eu não sabia dizer não para as pessoas, porque as pessoas, elas sempre vão vir demandar algo de alguém que elas vão encontrar espaço para ajuda.
Então todo mundo me pedia ajuda, todo mundo que me queria. Então eu estava o tempo todo, eu não conseguia, não sentia direção, não sentia paz para trabalhar, porque eu sentava para trabalhar, um me chamava para isso, um me chamava para aquilo. Aí quando começava, não, vem alguém e manda uma mensagem e liga e faz não sei o que, sempre o que, buscando um conselho, buscando uma orientação. Gente, eu estava com o recurso certo, eu estava, mas estava usando da maneira errada. E aquilo ali vai sugando a energia de você. E chega no final do dia, você não tem aquela percepção, aquele sentimento de que você realmente atingiu os objetivos que você tinha para aquele dia. E você se sente desgastada, cansada. Mas você tem uma sensação de que você não fez nada. Por causa de quê? Da desorganização. Talvez hoje você não vá entender, né? Ou talvez sim. Mas esse cansaço, essa sobrecarga da sua agenda, não é porque você tem muita coisa para fazer, não. É por causa da desordem da sua alma. É porque você não está sabendo colocar aquilo que de fato é prioridade. Você não está sabendo colocar valor naquilo que é eterno, conforme hoje nós lemos e refletimos em Provérbios 22. Nós precisamos entender a diferença de preço e valor. Colocar valor naquilo que de fato importa. Naquilo que de fato importa principalmente para o reino de Deus. Porque se você estiver aliançada com o reino de Deus, não vai dar outra automaticamente. Automaticamente é até uma palavra que não deveria ser aplicada aqui. Mas eu quero que você entenda aqui como algo que vai ser resposta. Se você aplicar, se a sua vida, se o seu dia, se a gestão do seu dia, se a sua agenda estiver toda concentrada em manifestar o reino, vai dar certo. Mesmo que você esteja trabalhando em um emprego que não seja voltado para cargo de igreja. Porque trabalhar para o Senhor não significa ter um cargo na igreja. Trabalhar para o Senhor é você servir no seu trabalho como se você estivesse servindo para o Senhor. E por incrível que pareça, hoje também no livro de Provérbios, o capítulo 22, falou sobre servir a reis. E como é que você vai servir a reis? Pessoas de autoridade, né? Pessoas de porte, é o seu patrão, porque ele é um rei, ele é uma autoridade sobre você. Como é que você vai servir a ele se você não se capacitar para isso? E quantas mulheres que dizem, eu invisto em conhecimento, mas eu não consigo sair do lugar. Por quê? Porque há travas na alma, existem sujeiras escondidas na alma. E hoje é necessário você fazer essa faxina dentro de você, limpar, tirar todas essas coisas aí, para que aquilo que está do lado de fora venha frutificar. O fruto, ele precisa ser dado de dentro para fora, ele precisa ser manifesto de dentro para fora. É exatamente assim. Olha para a natureza e vê como é que acontece. Por acaso vem de fora para dentro? O fruto, ele sai dentro do caule, onde você não pode acessar. O fruto, ele tem que ser visto. O fruto, ele vai começando pela semente, na raiz, e vai subindo no caule, até que ele começa a aparecer nos galhos. E quando pensar que não, ele cresceu e ele já está vistoso e você deseja. Você não vai desejar aquilo que você não vê. Aquilo que você olha e você não deseja é porque não está conectado com a sua fome, com a sua sede, com a tua vontade. E eu me preocupo quando eu estou em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo revelada como fruto e as mulheres estão ali e elas não sentem fome, não sentem desejo, ou até sentem fome e desejo, mas não tem tempo de comer. Não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para fazer uma oração, para ter intimidade, relacionamento com Deus. Isso é preocupante. Aonde é que nós vamos parar se a nossa prioridade não for o reino de Deus? Essa reflexão é muito forte aqui para nós. Olha, Gi, já contribuindo conosco aqui, ó. Eu tô saindo do controle, tá parecendo que tudo tá ficando pior. Não é, menina? É assim mesmo. Mas parei de brigar, de insistir. Coloquei limites para mim mesma, porque estou ficando doente. Isso, e entreguei o que não posso fazer a Deus. Agora, entregar a Deus, né? Dizendo, não é dizer, Deus, faça aí por mim. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que precisa ser feito. É entregar a sua alma a Deus para que Ele corrija, porque é você que vai resolver esses pepinos aí, que você já não consegue estar no controle. Eu sofria muito, eu entendo, porque o dia que eu disse, não tiro... Eita, meu Deus, aqui deu um bug aqui. Não sei o que lá, uma coisa de peso, qualquer peso, né? De minhas costas, enfim. Mas a mensagem foi compreendida.
Ontem eu, com toda a dor física e emocional, fiz o exercício de me olhar e observar o que gosto em mim, porque estava me olhando, só olhando o que não gosto. Pois é, e isso aí é o quê? É o grito da alma. A alma, ela grita, a gente que não sabe, e a gente não ouve, né? Às vezes a gente não ouve, fica tentando sufocar, calar essa alma. Então Deus, ele quer trazer cura para nós, é de dentro para fora. Porque aquilo que contamina a mulher não é o que está fora, é o que está dentro do coração. Já diz a palavra, né? E o desafio de hoje é exatamente para que você faça essa faxina espiritual dentro de você. E como é que você vai fazer uma faxina, gente? O que foi necessário para eu fazer a faxina no meu guarda-roupa? Eu precisei parar. E olha que depois que eu comecei a ser confrontada nessa mentoria, eu comecei a resistir. Aquilo que para mim, quando eu entrei na mentoria, era uma expectativa, sabe? Eu não via a hora, porque para mim no primeiro dia que eu já ia tirar tudo do meu guarda-roupa, eu já estava pronta para fazer a lista das roupas que eu ia precisar comprar, né? Já estava imaginando eu indo comprar essas roupas e tudo mais, porque na minha cabeça era isso aqui, era o posicionamento externo que eu precisava na minha cabeça. E quando foi mexendo nas feridas da alma, eu perdi o gosto, eu perdi o prazer, eu perdi a vontade de fazer esse processo de organizar o guarda-roupa. Nas últimas mentorias ali que eu precisava fazer isso, eu já comecei a ver em mim uma resistência. Por quê? Aí a mentora diz, para um pouquinho aí, porque se tem resistência, porque ainda tem coisa para ser mexida. E quando volta para ver, ainda tinha coisinhas para serem mexidas, de palavras que alguém falou, de um sentimento que eu tive, e assim vai. São coisas, gente, que para nós parece besteira. Por isso que as pessoas tendem a ignorar, porque de fato parece besteira. Olha só, eu falar aqui, a minha pálpebra gordinha, gente, isso aqui é o quê? Tipo, é uma besteira isso. Principalmente para quem não tem esse problema consigo, né? E eu nem imaginava que isso era um problema tão grave. Por quê? Porque eu tenho um temperamento que eu tenho uma tendência a levar as coisas na brincadeira, a levar a vida harmonicamente. O fleumático, ele é assim. O melancólico não. O melancólico veste logo aquela roupa e até morre na depressão, se deixar. Mas o fleumático não. O fleumático, ele quer viver a vida em paz. Então, tem um negócio ali que está incomodando? Tá, mas tipo, ele vai empurrando com a barriga. Só que coisas que estão presas na nossa alma, questões que precisam ser tiradas, resolvidas, nós não podemos ficar empurrando com a barriga. Então, quando eu fui fazer, de fato, quando eu fui confrontada, para chegar o momento de tirar tudo do guarda-roupa, gente, deu o maior trabalho. Eu não queria, eu fiquei resistindo. Por quê? Para fazer essa faxina, você precisa arrancar de dentro para fora. Não tem como você arrumar um guarda-roupa se você não tirar as coisas de dentro que estão bagunçadas. Porque é nesse processo do tirar que você vai ver a roupa que tá velha, a roupa que tá rasgada, as peças íntimas que precisam ser tiradas. Ficar com essas peças íntimas aí manifestando uma comunicação errada sobre você. Talvez seja por isso que você hoje olha para você e não se acha interessante. Como que você vai se achar interessante se você olha pro seu guarda-roupa e o que você tem é um monte de roupa mulambenta, roupa velha? Sabia que tem um espírito chamado o espírito do mulambo, o espírito da bagunça, e ele se alimenta de bagunça dentro de casa. Ele se alimenta da sua preguiça de lavar um prato, de lavar uma roupa. Pessoas, meu Deus, por que eu entrei nessa esfera aqui? Mas a gente está falando de organização interna. Então vamos lá, para organizar tem que mexer na desorganização. Aí veste a roupa não sei quantas vezes, a roupa tá suja, suada, fedorenta, com a gola toda, sabe, com aqueles vínculos de suor, aquele lodo terrível do corpo, da sujeira, da poeira que passa pra roupa, e guarda lá, ou então pega de qualquer jeito e embola. Gente, eu já vi cada situação que eu digo, meu Deus, porque uma coisa é quando você vê esse comportamento em uma criança que está aprendendo. Porque tudo também vai do perfil, do temperamento da pessoa. Então você vai ter que ir ensinando para a criança ir aprendendo. Chega um momento ela não vai se desviar mais daquilo. Principalmente quando ela entrar em um nível também de cura interior, quando ela entender o que ela precisa colocar para fora. Mas você ficar já velha, né? Já uma mulher velha, e nessa bagunça... Gente, essa bagunça toda da sua casa aí, se ela... você vê que é algo constante, porque uma coisa é, olha, eu não tive tempo hoje aconteceu algo assim, eu não consegui lavar o meu prato, eu não consegui hoje, ok, mas todo dia, direto, uma casa que você entra, você não consegue beber um copo d'água, tem uma coisa errada, tem uma bagunça, tem um demônio que está se alimentando daquilo ali.
Demônios se alimentam de sujeira. E a sujeira é o quê? É o pecado. Então é uma manifestação física do seu pecado interior, da sua desordem interior. Então você precisa confrontar isso aí. Então não adianta eu chegar aqui e dizer pra você, vamos fazer um detox. Você viu que esse ano eu não tô nessa pegada mais com vocês? Assim, não é que não é pra vocês fazerem, mas você não tá vendo eu aqui nessa pegada. Bora lá, coloca, vamos tirar foto, vamos varrer o chão, vamos fazer não sei o que. Eu não tô nessa pegada mais. E talvez seja até por isso que muitas não estão continuando conforme estavam o ano passado. Porque agora o superficial já foi tirado, o grosso já foi tirado. Eu tô adentrando em camadas profundas da sua alma. Porque o meu interesse, a minha missão aqui é levantar você como parte desse exército de mulher sábia e posicionada. E uma mulher sábia e posicionada, ela não vive somente tratando da aparência. Ela trata o que está no mais profundo. E aqui agora é a hora de você ver a escolha. É a hora de você ver verdadeiramente quem quer e quem não quer. Quantas que já foram? Quantas que já se foram porque, já não faz mais sentido? Me serviu aqui, agora não me serve mais, eu vou sair. Eu abençoo e vá em paz em nome de Jesus. Porque eu não quero que estejam aqui pessoas que não sejam aquelas que foram conduzidas, trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas que estejam aqui só para somar. Eu não quero mulheres para somar. Eu quero mulheres para libertar. Mulheres para serem libertas, para libertar. E essa live é uma live de libertação. É só você se posicionar e você fazer a sua parte. A minha parte como libertadora eu estou falando, eu estou trazendo, que é a verdade que vai te trazer essa libertação. Então você precisa fazer essa faxina. O desafio de hoje é esse. Vamos fazer uma faxina. Então para você fazer essa faxina na sua alma, o que é que você tem que fazer? Tirar de dentro para fora. Mas pastora, como é que eu vou fazer isso? Traga a existência através da escrita. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Eu não consigo tempo. Mentira. Eu vou quebrar todas as objeções que você trouxe aqui para mim. É mentira. Você está deixando ser enganada por um espírito de mentira. E quem é o pai da mentira? Então você não é filha dele, né? Vamos, pega leve, pastora. Não, preciso dizer. Você precisa priorizar. Se isso realmente importa para você, você precisa priorizar. Qual tem sido sua prioridade? Você quer me dizer que você não consegue sentar 1 minuto hoje e escrever em um papel, porque tirar para fora, o primeiro passo é você tomar a consciência. Uma vez que, eu sei que eu tenho que mudar. Gente, esse eu sei que eu tenho que mudar, todo mundo sabe. Eu sei que eu tenho que emagrecer. Eu sei que eu tenho que emagrecer realmente, mas o que é que eu tô fazendo para emagrecer? Eu fico só no campo do eu sei, do pensamento. Mas um dia eu vou pra academia. Gente, isso aí não é faxina não. Imagina só, você diz assim, olha, um dia eu vou limpar aquele guarda-roupa. Você fica ali o tempo todo, né? Um dia, olha, eu vou limpar, protelando. Do mesmo jeito como você fica protelando as suas coisas dentro da sua casa, você está protelando a libertação da sua alma. E aí depois você vai colocar a culpa em quem? Em Deus? No pastor que não prega na igreja? Você vai colocar a culpa mais em quem? Desde que você precisa assumir a responsabilidade, porque Deus não está mandando você pode culpa em ninguém. É o diabo que vai te fazer culpada. Mas Deus está te chamando para responsabilidade. Para você sentar hoje e escrever. Comece a escrever. Não dou conta de escrever tudo hoje não, pastor. Comece. Pega o caderninho. Tenha sempre um caderninho perto de você, ó. Um caderninho, uma caneta, ó. Vai escrevendo, ó. Escrevendo. Você não consegue parar 10 minutos, porque você acha que tem muita coisa. Pare 2 minutos, 1 minuto. Vai levando esse caderninho com você e vai refletindo sobre aquilo ali, o que você estiver fazendo, que você vai conseguindo. Vai anotando. Porque você precisa detectar. Em cima do que você está escrevendo, você precisa detectar as crenças sabotadoras. Que são aquelas crenças inconscientes de que a sua pálpebra é gorda, de que a sua orelha é gorda. Por causa disso você não faz um vídeo. Você sente o seu coração queimar, ardendo para transmitir uma mensagem, mas você não transmite porque você acha que você não é adequada para aquele ambiente. A sua alma está se sentindo inadequada porque ela está no meio do lamaçal. Ela tá presa nessa sujeira toda. Então hoje o convite, o chamado, a ordem, eu vou até usar na autoridade do nome de Jesus, a ordem é para que você organize o caos interior para que você possa frutificar do lado de fora. Porque o que você está frutificando não é frutos dignos de arrependimento, não é fruto do Espírito. Quem não frutifica o fruto do Espírito é porque a sua alma está em desordem.
Pega essa chave poderosa aí. Então você vai escrever. Hoje é esse o desafio. Escreva todas as crenças que você tem a respeito da sua identidade como mulher, do seu chamado, do seu serviço, das suas finanças, do seu casamento, de todas as áreas. Olha só, vou abrir um pouquinho aqui, um tiquinho assim, o que é mais ou menos que nós estamos trabalhando na mentoria VIP. As mulheres fizeram uma tarefa onde elas fizeram uma análise de todas as áreas da vida delas. Dessa análise dessas áreas da vida delas, 3 áreas elas escolheram as que estão mais caóticas, aquelas que estão no caos. E agora, o que é que elas estão, a aula passada, né, os encontros que eu estou fazendo, encontros individuais com elas, o que é que nós estamos fazendo? Detectando quais são os problemas aqui dessas áreas. E o que é que você precisa fazer para melhorar? Porque não adianta de nada você dizer, eu tenho um problema financeiro grande, mas você não faz nada para melhorar, para mudar isso. É só no campo do achismo? É aquele guarda-roupa que tá bagunçado que você diz, um dia eu tenho que arrumar isso aqui, um dia eu tenho que tirar, um dia, e vai só socando mais coisas, pegando coisa, não tenho tempo agora, vou botando mais coisa. Gente, quem tem quarto de bagunça sabe muito bem o que é isso. Eu tinha quarto de bagunça, Deus me livre, não quero mais conta com um quarto de bagunça. Aqui em casa eu sou uma insuportável com isso aí. Não gosto de acumular nada, não gosto de deixar nada, tudo que vem pela minha frente eu tô jogando fora. Né, tudo na sabedoria, né? Que tem vezes que até dá uns bugzinhos, porque tem coisas que na minha cabeça não faz sentido. Eu tenho que tirar. Na minha cabeça é assim, ó, aquilo ali tá ocupando o lugar de um fruto que é eterno. Tira essa podridão daí. Tirou, vai vir outro. Não tem jeito, você tem que ser profética. Você tem que gerar isso aí. Lógico que você não vai fazer isso com irresponsabilidade. Você vai fazer isso na oração, na concordância. Não é causando briga. Quando eu estava fazendo esse processo de vamos fazer faxinar só. Se o marido não quer que tire, não tire. Você tem que entender que você deve obediência a ele, para que você tenha harmonia na sua casa. Né? Porque você não vai contra uma autoridade. Seu marido é autoridade sobre a sua vida, queira você ou não. Seja você, o que você achar aí, seu marido é autoridade sobre você. Então você precisa discernir isso. Então você vai tomar consciência dessas coisas escrevendo. Depois disso você vai em oração. Você vai orar pedindo ao Senhor para o Senhor te libertar daquilo ali. E você vai começar a ter ação. Começa uma ação que você tiver em relação a mudar. Você não vai poder mudar tudo de vez. Você tem que ir fazendo aos poucos. Enquanto isso, você vai fazendo isso em oração, você vai fazer isso em jejum. Nós já estamos. Você está em um ambiente gerado de oração. Todo dia tem oração por você. Você já viu isso? Talvez você não esteja nem orando, mas tem alguém que está orando por você. Talvez você esteja ali no grupo, mas você não esteja nem orando. Eu espero que não seja assim, né? Mas tem alguém que está orando por você. Tem um grupo de intercessoras, mulheres que se voluntariaram para estarem orando por você e elas nem te conhecem, provavelmente. Eu não conheço todas. Então, tem um grupo específico de mulheres que estão empregando o seu tempo para ler o livro para você dizer assim, não tenho tempo de ler o livro, não tenho condição de comprar o livro. Quebramos todas as objeções. Tem mulheres que estão fazendo isso por você, para você também. Eu nem falo, tô aqui ensinando para você todo santo dia, 142 dias que eu tô aqui todo dia, dia que eu vim doente, dia que eu vim com dor de cabeça, com dor de barriga, sem vontade, na chuva, no sol, viajando, sacrificando um tempo que era da minha família, mas eu pedindo emprestado esse tempo para eles, para quê? Para estar fazendo a minha entrega aqui para o Senhor, porque eu estou fazendo para o Senhor, mas o resultado eu vou ver em você, não é no Senhor, porque o Senhor não precisa ter resultado nenhum para poder me provar que Ele é Deus. Ele já é o próprio fruto, aleluia. Ele é o resultado em mim e em você, e é nisso que nós estamos firmadas. Então, profeticamente, faça o ato profético, faça isso. Rasgue, ore, destruindo toda a mentira de Satanás. Se ire, bote essa raiva pra fora. Você precisa se incomodar com com esse comodismo. Se incomode com esse comodismo e bote pra fora, esbraveje. Então, como é que você vai fazer esse detox espiritual, né? Esse detox interior? Você precisa urgentemente, porque assim como o corpo intoxicado, ele adoece, o interior, que ele é cheio de crenças erradas, ele adoece a fé também. Ele adoece as suas decisões, os seus relacionamentos, ele adoece o seu casamento. É por causa disso que o seu casamento está adoecido. Essa aqui é a grande questão. Então você precisa fazer um detox na sua alma.
Ah, não sinto mais prazer pelo meu casamento, não tenho mais alegria de voltar para casa, eu não tenho mais ânimo para ir à igreja. Gente, é uma alma cheia de tóxico, tá cheia de problema. E aí vem um monte de crença, eu não sou suficiente, nada dá certo pra mim, eu não consigo, eu nunca vou prosperar, eu tô travado, eu não consigo sair do lugar. A alma tá presa, tá intoxicada. Ah, meu casamento não tem mais jeito, o único caminho é o divórcio. Mentira! É mentira de Satanás. Ele tá querendo tirar você do propósito de Deus. Acorde, em nome de Jesus. Então essas mentiras aí vão fazer o quê? Alimentar o medo, vai alimentar a estagnação, vai alimentar o comodismo. E qual é o resultado? Destruição em cadeia. Efeito dominó. Você já viu isso? Pega as pedrinhas do dominó, e eu já gosto de fazer aquele negocinho assim. Eita glória. Você pega, ó, quando era criança então, empurra o dedinho ali em uma pedrinha, a pedrinha que tá na frente, depois ela vem derrubando todas. Aquilo ali é até terapêutico, mas ó, na vida real não é terapêutico não. Na vida real é prisão, é morte, é destruição, é queda, é uma reação em cadeia que vai acontecendo. Você cai, o seu filho cai com você, e gerações e gerações e gerações ficam comprometidas por causa da sua estagnação, porque você alimentou o medo e esse medo trouxe consequências. A única forma de você ser liberta é você se conectando no verdadeiro amor, conectado na videira verdadeira, enraizado nele. Você é um galho que precisa estar conectado nele para que você possa dar fruto. Então, na vida emocional, você pode se sabotar e viver ciclos de ansiedade por causa dessa bagunça interior. Você percebe isso aí? É sobre isso aqui, entende? Então, na vida espiritual, você se afasta da presença de Deus porque você se sente culpado. A primeira coisa que o inimigo vai colocar: culpa e vergonha. E aí você, ó, não vai, não avança. Olha só. Na vida profissional e ministerial, você não se posiciona, você se sente travada, você se sente inferior aos outros, você acha que os outros estão sempre desenvolvendo mais do que você e você nunca está desenvolvendo. Então, você acha que o produto do outro é melhor do que o seu, então por causa disso você não lança um produto, você não faz. Na vida financeira, você começa a ter dificuldade de atrair e de administrar recursos, porque se você já rejeitou o profissional, o financeiro também vai ser comprometido. Todas essas áreas estão interligadas. E na vida conjugal? No casamento, o casamento começa a ficar frio, travado. Aí vem brigas, né? Falta de desejo sexual. Tudo isso aqui provocado de quê? Da sujeira interna. E quando junta a sua sujeira com a sujeira do seu marido? Meu pai do céu. E aí chega à beira do rompimento. E quantos casais? Gente, nenhum divórcio que aconteceu foi assim porque quiseram. Não. Foi porque teve um porquê. E esse porquê são as sujeiras da alma, que as pessoas não estão dispostas a resolverem. Ou um ou outro não está disposto. Ou às vezes os dois não estão dispostos a resolver. Porque eu me nego a acreditar que existam casais que se digam, que se amam de verdade, que eles não lutem, não insistam, né? Não tentem pelo menos, né? Nessa linguagem de tentar melhorar. Eu me nego que diante da primeira crise, diante do primeiro problema que tiver, o casal vai se separar. Só se for mesmo, né? Muito imaturo. Mas as pessoas sempre casam porque querem continuar casados. Mas na hora H, na hora do confronto, porque a questão toda está aqui, na hora do confronto da alma, as pessoas normalmente não querem. Então, a mulher não quer se submeter, fica no orgulho, o homem nem se fala e por aí vai. Então, eu quero trazer para vocês aqui também outra forma de manifestar essa bagunça anterior, essa bagunça interior, tá? É de acordo com o excesso de trabalho. Provérbios 4, versículo 23 diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu quero que você entenda que excesso, minha amada, não é produtividade coisíssima nenhuma. E quando eu falo de excesso de trabalho, eu falo de excesso de trabalho, do trabalho mesmo, da profissão, do trabalho em casa, do trabalho na igreja, essa cacetada de algo. Eu sei porque eu já fugi. Já fui essa mulher. E sou tendenciosa a fazer isso porque minha alma, todo dia, ela não quer ser confrontada. Não quer de jeito nenhum. Eu que tenho que obrigar ela. Tu vai ficar aí ouvindo, ó, porque você tem que ouvir a direção do Espírito de Deus. Então muitas mulheres hoje elas estão sobrecarregadas, trabalhando demais, se enchem de tarefa, de compromisso, de ministério, até mesmo de obrigações dentro de casa.
Só que tudo isso, na verdade, é uma fuga emocional disfarçada. Eu sei de pessoas que elas não podem parar fisicamente, ativas. Porque se elas pararem, gente, dorme, morre, acha que o mundo vai cair. Então ela tem que estar o tempo todo sentindo uma necessidade. Só que o seu corpo, ele não é um robô. Precisa desse descanso. Então, precisa prestar atenção às sujeiras da alma, à desorganização da alma. Isso aqui são exemplos claros, são manifestações claras, são sintomas, sabe? Quando você está sentindo algo, que você vai para o médico, às vezes você não está sentindo, você morre, seu casamento morre, sua família morre, sua saúde física vai para o beleléu por causa disso. Então, esse excesso de trabalho não é nada produtividade, é mentira. Hoje eu estou aqui para desmascarar as mentiras de Satanás, as crenças erradas, estou aqui para confrontar. É uma mentira que o inimigo está querendo que você aceite como produtividade e não é. Você está fugindo porque você tem medo de encarar algo. Às vezes a mulher não quer encarar o silêncio porque o silêncio vai trazer coisa na mente, pensamentos. Aí alguém diz assim, não, eu prefiro fazer que é para poder a minha mente, eu não ficar pensando em certas coisas. Se você está pensando em certas coisas, você tem que questionar esses pensamentos. Porque se o pensamento está ali, é porque a sua alma ela está gritando, falando algo. E você tem que detectar de onde está vindo esse pensamento. Se esse pensamento é a sua alma ou se esse pensamento é o diabo aproveitando e lançando dardos porque o seu capacete da salvação está todo estragado, todo arrombado das guerras espirituais que você já recebeu, cheio de perfurações, sabe, de um cenário de guerra. Se você se mantém ocupada demais o tempo todo, você só quer se manter ocupada porque no fundo você está tentando evitar uma dor, evitando encarar a dor. Eu estou falando aqui de ocupações em coisas que não fazem sentido, em coisas que não vão trazer o reino de Deus para sua casa. Eu não estou dizendo para você ser uma desocupada, não é isso. Eu quero que você faça a gestão no seu tempo com um propósito. Então você diz que é uma pessoa forte, já viu mulheres fortes? Mulheres que estão ali para tudo, mas na verdade ela está tentando se esconder da cura, a cura que ela precisa. Então ela se faz de forte, só que uma hora a casa vai cair. Não está fundamentada na rocha que é Cristo, vai cair. Então você precisa entender o que eu já falei aqui. O mundo exterior ele é um reflexo do mundo interior. Mateus capítulo 15, versículo 18 diz exatamente assim. E se nós, por dentro, nós não estivermos bem definidas, aquilo que vai sair vai revelar o que está por dentro. Então, a boca, ela vai falar daquilo que está cheio, o coração. Então, a Bíblia diz que o que está dentro é o que define o que vai sair. É o que está dentro. Então não é o que contamina. O que contamina, Jesus quis dizer aqui nessa palavra, o que contamina o homem não é o que ele come, é o que sai. Aí os fariseus ali não entenderam, porque eles estavam questionando Jesus sobre essa questão de comer sem lavar as mãos. E Jesus está dizendo, a sua alma está toda bagunçada. E eu estou vendo isso pela forma que você fala. A alma está toda tomada, dominada pela religiosidade. Sua boca está vomitando religiosidade, vazia de minha presença, vazia da essência de quem você é. Você tem a Bíblia na mão, você prega a Bíblia, mas você está completamente contaminado, porque você não está sabendo que a sua essência é o Pai. Você não se sente filho, você se sente um escravo, um servo. Então não faz sentido. Então se dentro está bagunçado, não adianta você tentar arrumar do lado de fora com produtividade, com ativismo, com correria, porque vai continuar vazio. Provérbios 4:23 também diz que do coração procedem as fontes da vida. E Mateus 12, versículo 34, a parte B, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu quero que você preste atenção às doenças psicossomáticas, que hoje está assim em alta. E a tendência, infelizmente, é piorar, por falta de comprometimento, de responsabilidade. Então, as doenças psicossomáticas, elas são alertas de Deus para mim e para você. Preste atenção que isso aqui é uma chave preciosa. Quando a alma ela está doente e nós ignoramos por muito tempo, o corpo começa a gritar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu costumo dizer que meu corpo não gritou apenas não. Ele falou, ele me deu sinal, eu não ouvi. Ele me gritou, eu me fiz de surda, mesmo ouvindo, mas eu me fiz de surda, continuei na minha teimosia. Chegou uma hora que ele berrou.
Sabe? Aquele escândalo que o menino faz quando quer uma coisa que você não dá e faz aquele escândalo, e você quer calar o menino, só que o seu corpo, muitas vezes você não consegue calar, você não consegue com toda certeza. E quando pensar que não, começou a explodir. Começa, olhe, preste atenção a essas enfermidades aparentemente físicas do dia a dia, mas que são gritos da sua alma. Gastrite, refluxo, enxaqueca constante, eu tinha tudo isso aqui. Cansaço crônico, insônia, sabe? Você tá cansada, você tá morrendo de sono, tu deita, acabou. O espírito da insônia entra. E é um espírito mesmo. Tensão muscular, você se sente assim? Preste atenção, são sinais. Queda de cabelo, taquicardia, alergia sem explicação médica, sensação de sufocamento, aperto no peito, falta de ar, descontrole hormonal, compulsão alimentar. E aí eu teria uma lista gigantesca para te passar, mas eu não quero enfadar você de forma nenhuma. Eu já nem tô olhando aqui para esses comentários, porque senão só Jesus na causa. Ó, eu vi uma coisa que eu gostei. Gi disse que não era para eu pegar leve. Meu Deus, porque se eu for ler todos os comentários aqui, eu fico morrendo de vontade de comentar e a live vai lá para não sei que horas. Meu Deus, eu aprendi depois desse detox a não acumular coisas sem necessidade. Olha só, isso aí. Meu Pai do céu. Alguma coisa está mexendo dentro de mim. Olha a Flávia falando aí. Eita glória. Gente, é poderoso isso aqui. Eita, Jesus colocou o marido na rota. Aqui as mulheres posicionadas, é assim que se faz. É assim. Eita glória. Olha só. Trabalhando cansada, sentindo cansada em casa. Eita Jesus. São coisas, ó. Salmo 32, verso 3. Enquanto eu me calei. Ó, o salmista falando de novo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A doença física que está aí revelando em você, no seu corpo físico, ela pode ser um grito da sua alma. Doenças constantes, você faz de tudo. Gente, doenças nos ossos. As doenças com it, sabe? Tudo quanto é it. É tendinite, é rinite, sinusite. Fique atenta a esses sinais aí. São sinais fortíssimos. Lógico que eu não estou dizendo aqui que é apenas isso. Mas, ó, principalmente se é um problema constante, recorrente. Você toma remédio, passa e volta. Olhe para a sua alma. O seu corpo está te dando sinais. O seu corpo está te dando sinais. Acredite nisso, tá? E às vezes a gente demora de perceber esses sinais. E às vezes é tarde demais. Porque mexe exatamente com o sistema fisiológico. E aí o negócio vai ficando mais delicado. Todo excesso revela uma necessidade. Então, se está em excesso, essa doença é um excesso, é um desequilíbrio. Esse trabalho é um excesso, é desequilíbrio. E inclusive é idolatria. Porque você não está confiando e vivendo no tempo de Deus. Você está dizendo que Deus ele não é capaz de te ajudar, de te abençoar no tempo. Porque você está dizendo, Deus, eu preciso de mais tempo, está faltando. Então você está idolatrando o tempo. Você está com toda a sua concentração nas suas tarefas. Talvez você hoje já não adore mais uma imagem, mas você continua sendo idólatra. Essa é uma tendência de todos nós. Todo desequilíbrio ele vai apontar para um lugar onde nós precisamos de cura interior. Essa é a verdade. Então pode ser uma dor, uma necessidade aí não suprida. Uma necessidade de reconhecimento, de amor, de afeto, de aceitação, de validação, de perdão e de muito mais, né? De um colo de papai e de mamãe que não teve, que não se sentiu, que não tem memórias. Gente, é muita coisa. Então, enquanto essa área aí ela não for tratada, a pessoa ela vai tentando compensar tudo isso com atividades, com religiosidade, com performance. É o que eu queria. Eu queria uma performance de uma diretora de posicionamento de autoridade. Só que, na verdade, era o que eu precisava, olhar para minha alma. Gente, e foi depois disso que o negócio começou a acontecer, entre aspas, a desconstrução.
Porque no auge lá do meu sucesso, na minha carreira profissional, eu disse, só tá faltando isso aqui para eu bombar. Todos os meus projetos aqui, todos os sonhos, tudo escrito já, todo projeto já escrito, que eu empreguei tempo, madrugadas a fio, trazendo assim projetos para fazer acontecer. Eu já tinha um projeto todo formado. Então, dizer assim, ó, vai dar certo, só tá faltando agora isso aqui. E quando chega na última cartada, foi exatamente ali onde Deus, ó, cortou meus pés. Deus cortou minhas pernas e disse assim, não é como você quer. Porque agora eu vou mostrar pra você quem você é. E agora que o negócio vai começar. Gente, daí, de lá pra cá, foi um negócio sério. A performance, aquela performance que eu achava que deveria ser, eu estava completamente enganada. E dali começou a vir a minha queda, no sentido profissional. Porque as pessoas começaram a dizer, tem alguma coisa diferente com ela. Ela é diferente. Ela já não é mais tão acessível. Ela já não diz não, ela já não diz sim para todo mundo. Ela já está começando a se posicionar e dizer não. Ela já está vindo com uma palavra diferente. Aí começaram a desconectar pessoas. E a minha oração era, nas lágrimas, dizendo, Senhor, me desconecta de todas as pessoas que não estão conectadas ao teu propósito. E as pessoas que eu pensava, algumas pessoas que eu pensava que estavam conectadas, que eram conectadas por Deus, começaram a cair diante de mim. Cair no sentido de se sair de perto de mim e não andar mais comigo, de não sentir mais conexão. E só ficaram aquelas pessoas que tinham de ser. E aquelas que tinham que voltar, e aquelas que tinham que agregar. E esse movimento continua acontecendo. E eu creio que com você não é diferente. Eu sei que contar essas histórias minhas, essas experiências minhas, ajuda alguém, principalmente se você está aqui buscando posicionamento profissional. Nós estamos no nosso detox, nessa faxina na área de serviço, na busca do seu propósito, da sua missão, do seu posicionamento. Então preste atenção para que você, se você se conecta com essa história, continua. Fica aqui porque o Senhor, Ele tem muito a transbordar através da minha história para a sua, e compartilhe a sua, com toda certeza você vai também me abençoar. Glória a Deus. Então tem aqui alguns exemplos práticos que eu quero trazer para vocês, para contextualizar mais ainda mais, né, tudo isso que eu estou falando aqui. Então a mulher que não consegue descansar e que vive dizendo, se eu parar tudo desanda, você já viu? Mulher tem uma mania de dizer isso aqui, uma crença errada. Na verdade, ela está com medo de perder o controle. Por quê? Porque não confia em Deus. E está pecando, idolatrando. Não está colocando Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Está amando mais o seu controle do que o próprio Deus. Outro exemplo, a mãe que se entrega aos filhos 24 horas por dia e se esquece de si mesma. Você já viu? Tem mãe que o filho cresceu, já casou, e a mãe continua presa a esse filho e não deixa o filho crescer. O filho fica impedido de ir para frente, de avançar, de crescer com sua família, de cumprir o propósito como flecha, porque a mãe fica ali, ó. Na verdade, ela está carregando ali um sentimento de culpa, um sentimento de rejeição. Isso aí é o que está por trás. Só que na cegueira não consegue enxergar. Aquela líder também, outro exemplo aqui. A líder que serve a todos, mas ela nunca se permite ser servida. Ela é viciada em servir. Por quê? Porque ela está tão viciada que ela acha que ela é necessária. E que se ela não fizer, ela não vai ser amada. Então ela só é amada, ela só se sente amada se ela estiver fazendo coisas. Cuidado com esse tipo de líder. Primeiro que líder não é para fazer nada. Olha que palavra doida que eu digo. Pois bem, quando eu falo de não fazer nada, o líder já está dizendo, é para liderar, é para conduzir, não é para fazer. O líder, ele tem a visão de como faz e ele ensina a fazer. Agora ele vai fazendo junto, porque o líder ensina. Não é deixa todos os liderados de canto, eu vou te mostrar como é que faz e eu fico me matando fazendo sozinho. Que aprendizado vai ter? Porque tem a parte teórica e tem a parte prática. Você vai mostrar, fazer, mas depois você vai convidar seus liderados para fazer juntos. Isso aí é liderança verdadeira, né? Então hoje o convite de Deus para mim e para você é para que você faça essa faxina exterior. Porque Deus, ele não quer só ver você ativa. Ele viu lá, Jesus viu Marta e disse, Marta, Marta, tu toma cuidado. Vocês estão lendo, aproveitando, vocês estão lendo aí o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta? Que livro, hein, gente? Que livro! Eu lembro que quando eu estava lendo aquele livro, meu pai do céu, eu chorava horrores.
Chorava, porque pensa em como eu me identifiquei com Marta. Eu não sabia que eu era tão amiga dela, mas eu falava tão mal dela nas minhas ministrações, né, nas oportunidades que eu tinha, nas reflexões, e eu ouvia o povo falando tão mal dela, e eu mal entendia que o que estava ali era a revelação de uma alma sofrida, uma alma doente. Uma pessoa que é muito sobrecarregada de afazeres é porque ela está doente, ela precisa de ajuda. É uma alma que quer ser curada, mas não está encontrando essa cura. Mas o Senhor, hoje Ele está dizendo para você, mulher: ei, Marta, eu quero te ver curada, eu quero te ver plena, eu quero te ver em paz. Venha a mim, você que está cansada, sobrecarregada, eu vos aliviarei. Essa é uma live de confronto, mas também é uma live de consolo, de abrigo, de alívio. Lança o teu cuidado sobre mim, eu quero te suster, eu quero lhe prover, eu quero lhe ensinar, eu quero fazer com você e em você. Então, o seu trabalho, né, o seu exercício prático é você exatamente fazer o desafio conforme eu já te falei, e que você pergunte ao Espírito Santo para que ele te revele se você está tentando esconder algo atrás desse excesso. Preste muita atenção. Anos e anos, tem muitas mulheres que fazem essas queixas. Sobrecarga. Ei, você não precisa que seu marido mude da água para o vinho. Você não precisa que os seus filhos mudem, eles vão mudar, eles precisam sim, mas você não precisa que os seus filhos mudem para poder você ter melhora na sua vida. É você que tem que mudar. Enquanto você não mudar, seus filhos não vão mudar, seu marido não vai mudar, não vai ter mudança nenhuma aos seus olhos, não vai ter mudança nenhuma. Então pare de ficar colocando a culpa nas pessoas, pare de ficar transferindo a sua responsabilidade para os outros e assuma o seu lugar. Se comprometa com a sua cura, se comprometa com a sua libertação, em nome de Jesus. Chegou a hora de você parar de fugir. Chegou a hora de você dizer: ah, porque meu casamento tá assim, por causa disso e daquilo outro, porque meu marido não faz isso e aquilo outro, porque meu marido isso. Deus está chamando você hoje para uma faxina interior, porque somente aqueles com coração limpos vão frutificar de verdade e vão herdar o reino dos céus. Somente os de coração limpo, bem-aventurados os de coração limpos. Jesus mesmo falou: você vai herdar o reino se você tiver o seu coração limpo. Se essa alma estiver limpa. Agora, se essa alma estiver suja, não vai. Não vai. Eu não estou dizendo que você não vai ser salva não, tá? Eu estou dizendo que você não vai herdar o reino. Você não vai, no reino, essa autoridade, você não vai exercer essa autoridade. Você não vai governar em vida e nem em canto nenhum, tá? E é sobre isso exatamente que nós vamos falar de forma mais profunda na nossa Masterclass de Restauração Conjugal, que acontecerá dia 31 de maio, das 14 horas às 17 horas. Nós vamos trazer aqui um ensinamento mais profundo sobre o caos emocional, sobre o caos espiritual, sobre o caos sexual, conjugal, que começa dentro da alma e está atacando o seu casamento, está fazendo o seu casamento ficar todo despedaçado. E o Senhor está vindo com restauração. Esse é o tempo de restauração. Você vai aprender como é que você vai vencer essas batalhas, com posicionamento, com chaves, com ferramentas de libertação. Se você quer se responsabilizar pela sua transformação, pela sua restauração, você venha. Já tem algumas mulheres que estão aqui na live, que já estão inscritas para a glória de Deus. E eu quero que vocês estejam mesmo gerando expectativa no coração de vocês, mas gerem expectativas no Senhor. Não gere expectativa em mim. Em nome de Jesus, gere expectativa no Senhor, porque Ele vai te dar a direção. E eu faço esse convite para você que ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, você não vai perder, né? Ó, o link já está na minha bio, para você que não consegue pagar no Pix, já tá lá na bio. Gente, o valor imensurável, né? Hoje Provérbios falou isso para nós. Não tem preço que determine o valor, que tem uma masterclass como essa. Não tem preço. Agora o preço ele precisa ser pago porque nós estamos também aqui trabalhando. É o serviço, é a profissão. Então há uma necessidade de um investimento. A troca é o dar e o receber aqui agora. Apenas R$ 47,00 no Pix e R$ 57,00 no cartão de crédito. O link do cartão de crédito está na bio. A chave do Pix, se você tem interesse,
Me chama que eu passo para você. Já compartilhei nos grupos, já compartilhei também com algumas mulheres no privado. Então reflita sobre isso, porque essa restauração que você precisa viver em sua alma, que você já está vivendo na verdade aqui quando você está sendo confrontada pela palavra. Agora nós vamos puxar para um posicionamento dentro do casamento, e aí você vai aprender como você vencer as batalhas espirituais no casamento, a quebrar a estagnação emocional, sexual, espiritual e restaurar o propósito de Deus no seu lar. Glória a Deus. Então será aí uma tarde de cura, de revelação no Senhor. E eu preparei uns bônus especiais aqui para vocês, que eu disse, meu Deus, me dê graça, me ajude. 40 dias de campanha de oração ao vivo comigo no Meet. Todos os dias vocês já não estão? Se vocês estão em oração comigo, né, todo dia eu estou mostrando lá oração. As orações eu estou aqui também fazendo 142, pelo menos, no mínimo, né? Porque eu faço oração aqui na live, eu faço oração no grupo. Então, todos os dias a gente está aqui perseverando. Então, só que dessa vez você vai ter esse bônus, é você apenas mesmo, pra você entender, somente apenas aquelas mulheres que entrarem na Masterclass. Elas vão ter 40 dias reservados comigo em uma campanha de oração direcionada, específica, pela restauração do seu casamento. E já vá se preparando, porque eu vou compartilhar um link, um formulário, porque eu quero que vocês que entrarem nesta Masterclass preencham este formulário. Eu só vou mandar esse formulário apenas para as mulheres que se inscreverem. Por quê? Porque eu quero saber quais são as maiores dores dessas mulheres. Porque eu quero ser assertiva. Eu quero ser o máximo de intencional. A aula vai ser em cima das dores que vocês trouxerem, das dificuldades que vocês tiverem. E em cima disso nós vamos desenvolver a atividade, vamos desenvolver a campanha. Toda essa campanha vai ser pautada nessas necessidades de vocês. E pode ter certeza que haverá um grande romper, porque é um ambiente que está sendo gerado debaixo da direção do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, em oração, em jejum, em renúncias, em sacrifícios, em oferta perante o altar do Senhor. Eu estou ofertando a minha vida aqui para tratar as questões da alma de vocês. Não é para que vocês me exaltem, não. É para levantar o reino de Deus, porque as famílias precisam ser resgatadas. Ó, feridas curadas, famílias resgatadas. Tem famílias que estão aprisionadas por causa que a alma das pessoas estão presas, e você precisa sair desse cativeiro com sua alma, para sua alma ser livre e liberta. Você precisa sair daí para que você tenha coragem de estar aqui também como eu, cumprindo o propósito do Senhor da forma como Ele determinou para você. Em nome de Jesus, perceba isso aí, entenda. Então nós estaremos fazendo 40 dias de campanha de oração a partir do dia 1º de junho. De 6h30 da manhã até 7h30 da manhã. Vai ficar gravado, você vai receber também esse bônus, a gravação. Você vai ter um PDF de um devocional com desafio de posicionamento. Você vai ter um PDF com orações de libertação conjugal, de acordo com aquilo que for ministrado na Masterclass, de acordo com o que for ministrado nos 40 dias de campanha. Você vai ter esse PDF para poder você acompanhar e para poder você fazer uso na sua casa. Você vai ter também um quadro de orientação de como você orar com estratégias pelo seu marido. E você vai ter a gravação de tudo isso aí disponível para você por apenas R$ 47,57 se você comprar no cartão. Gente, então não é sobre preço, é sobre valor. Qual o valor que você está dando para o seu casamento? Agora que eu vou ver. Então vença as objeções, as dificuldades. Se você está com dificuldade, fale comigo. Fale comigo, porque no que depender de mim eu estou aqui para te ajudar. Em nome de Jesus. Se você quer participar, você pode falar comigo. Manda um eu quero lá no meu direct. Se você não tem acesso a mim diretamente, que eu vou me conectar com você. E eu creio que o Espírito do Senhor Deus, Ele trará sobre nós o sobrenatural. Em nome de Jesus. E vamos finalizar a live. Eu preciso finalizar dizendo para você que frutificar começa dentro. Então não adianta você tentar do lado de fora se o seu coração ainda está travado. Não adianta. Se o coração está sujo, se a alma está suja, você não vai herdar o reino do céu. Foi Jesus Cristo que falou e não fui eu. Jesus diz, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão herdar. Agora, quem não tiver, né, não tem herança, não vai receber herança, porque o coração de Deus é limpo, Ele é seu Pai.
Então, faça isso valer a pena. Então, comece nesse processo de transformação da sua alma, pedindo ao Senhor que Ele te sonde, que Ele te limpe, que Ele te guie pelo caminho eterno dEle, assim como nós lemos aqui a referência bíblica no Salmo 149, e se conecte com o louvor que eu coloquei logo no começo. Eu quero me esvaziar. Me esvaziar é a música de Nívia Soares. Foi essa música que eu iniciei aqui para você que chegou e eu já tinha iniciado. E faça a sua faxina, se posiciona, venha comigo nessa restauração completa, porque eu creio que esse é um tempo decisivo para você, para o seu ministério, para sua casa, para o seu casamento, mas depende de você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Eita glória! Vamos orar para finalizar a live em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus eterno, Deus santo, Deus querido, a ti seja dada a glória, Senhor, a ti seja dado o louvor para todo sempre. Tu és o Deus que tudo pode, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, meu Pai. Deus, eu agora no nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença santa, Pai, como mulher sábia e posicionada perante o teu altar. Eu clamo agora pela presença dos teus anjos, dos teus ministros, meu Senhor, que já foram liberados desde o início dessa live, Senhor. Eu clamo agora pela manifestação, pela atuação, pela movimentação e pela ministração desses anjos, meu Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra diz que os anjos são ministradores do Senhor a serviço do povo de Deus. Pai, eu te clamo agora em nome de Jesus Cristo para que o Senhor libere os teus anjos ministros, os teus anjos, Pai amado, ó Deus eterno, com unção de cura, os teus anjos, meu Senhor amado, que estão liberados para cada casa, para cada mulher, ó Deus eterno, porque nós entendemos que o anjo do Senhor está acampado ao redor daquele que ama o Senhor, e esse anjo livra, tem um anjo que o Senhor colocou, Pai amado, para nos guardar, e nós cremos nisso, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada mulher aqui pelo nome, o Senhor sabe, Pai, o endereço da rua, o número da casa, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Senhor, o Senhor conhece o CPF dela, Pai, o RG, o Senhor conhece, Pai, o dia e a hora que ela nasceu, antes mesmo dela entrar na barriguinha da mãe dela, Senhor, o Senhor já conhecia, o Senhor já tinha separado ela para um propósito, o Senhor também sabe, Pai, que ele de todo cansaço, de toda sobrecarga, das dores que ninguém vê, Senhor, das lutas internas, meu Senhor, que muitas vezes, Senhor, essas mulheres escondem, até mesmo de si mesmas, Senhor, por medo, Senhor, de encarar, por medo de enfrentar. O Senhor conhece todas as coisas, meu Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, Espírito Santo, meu amado, vai fazendo uma faxina agora no interior dessas mulheres, Espírito Santo, vai removendo todo o pecado oculto, Senhor, toda a sujeira, vai gerando no coração dessas mulheres o arrependimento, Senhor. Ó Deus, e debaixo desta unção de arrependimento, nós te pedimos perdão, Senhor, por todo o pecado que nós cometemos, meu Senhor, que permitiu com que, Senhor, a sujeira ficasse na nossa alma. Deus, nos perdoa, Senhor, pelas palavras, nos perdoa, Senhor Jesus, pelas más intenções do coração, perdoa-nos, ó Deus, pela inveja, Senhor, perdoa-nos pela perversidade, Senhor, perdoa-nos pela promiscuidade, Deus, perdoa-nos, ó Pai, por todo o pecado cometido, Senhor, por obra, palavra e ação, Senhor, que levantou um legado, Senhor, de pecado nas nossas vidas, meu Senhor, e que enlaçou a nossa alma com coisas, com pessoas, com lugares. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa esta mulher que está confessando este pecado agora, Pai, diante do teu altar, Senhor, vai tirando, meu Senhor, todo o lixo emocional que elas acumularam ao longo dos anos, vai agora, Senhor, tocando nos traumas, nas mentiras, nas rejeições, nas frustrações, nas cobranças, meu Senhor, nos fardos que o Senhor nunca pediu para que elas carregassem. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vai revelando quais são as crenças sabotadoras que estão impedindo essas mulheres de viverem como filhas amadas do Senhor. Meu Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor vá removendo tudo que tem impedido, Pai querido, com que elas te sirvam com leveza, com alegria, com liberdade e como mulheres sábias, meu Senhor, perante ti, Pai. Em nome de Jesus, vai mostrando, Senhor, quais são as mentiras, Pai, quais foram as mentiras que elas acreditaram, Senhor, sobre as suas identidades, sobre o seu valor, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério. Deus vai revelando tudo, Senhor. Vai colocando para fora, trazendo luz, Pai, em nome de Jesus. Vai rasgando agora tudo com a tua verdade, Pai. Ó Deus, rasga agora, Senhor, toda a fortaleza de mente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz: conhecereis a verdade te libertará. Meu Deus, vai trazendo a verdade para esta mulher, Senhor, para que ela seja liberta, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que todo excesso de trabalho, todo ativismo, toda ocupação, Pai amado, fora da tua vontade, que seja discernido tudo isso, Pai querido, que haja um discernimento, espírito do discernimento. Eu te
chama agora a atuar na vida dessas mulheres agora, em nome de Jesus, que tudo isso seja discernido como um sintoma, Senhor, de uma dor mais profunda, e que o Senhor leve agora, Pai querido, através deste canal, através, Pai querido, dessa porta que foi aberta, Pai, ó Deus, através, Senhor, da manifestação desse excesso de trabalho, ó Deus, esse ativismo, esse tanto fazer, que o Senhor, através de tudo isso, venha revelar para esta mulher qual é a raiz, aonde está a dor mais profunda, meu Senhor, para que ela seja curada. Vai curando também aquelas que estão fugindo da dor, Pai, ó Deus eterno, por causa dessa correria, ela está fugindo, meu Senhor, ela está mostrando que existe uma dor, Pai, diante dessa correria, meu Deus amado, vai curando ela, Senhor, ó Deus, e ajuda ela a colocar um freio, Pai, para que ela não venha, Senhor, perecer, Pai, para que ela não venha, Senhor Jesus, cair em uma depressão, para que ela não venha cair, Pai amado, em um problema cardíaco, Senhor, e até mesmo morrer, deixar seus filhos, deixar sua família, deixar tudo que ela plantou, Senhor, e não desfrutar, Senhor, do legado. Deus, em nome de Jesus, mostra para elas, meu Senhor amado, que o silêncio, Pai amado, ó Deus eterno, muitas vezes, Senhor, não é um inimigo, é uma ponte de cura. O silêncio está contigo, Pai querido, é o momento de ouvir a tua voz, e muitas mulheres não têm conseguido silenciar, Senhor amado, ó Deus, por causa de tanta correria, de tanto fazer, e o inimigo assim, Senhor Jesus Cristo, está aprisionando essa mulher, puxando ela, Senhor, com pressa para o abismo. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando agora na raiz, Pai querido, na raiz da bagunça emocional que tem afetado a saúde, o casamento, a vida financeira, o ministério e a comunhão contigo, Deus. Meu Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que toda doença psicossomática, todo sintoma do corpo que tem origem na alma, toda ansiedade, toda insônia, todas as dores inexplicáveis, aperto no peito, falta de ar, queda de cabelo, compulsão alimentar, desânimo, seja agora confrontado pela luz da verdade do Espírito Santo de Deus. Todo espírito maligno agora seja confrontado em nome de Jesus e comece a pegar suas bagagens e se retirar. Essas bagagens, elas vão ser tiradas com o posicionamento desta mulher. Deus, eu oro para que esta mulher entenda isso, meu Senhor, porque existem, Pai, influências e manifestações demoníacas, meu Senhor, que só são paralisadas mediante o posicionamento desta mulher, que não adianta expulsarmos, meu Senhor, se ela mesma vai voltar e chamá-los de novo, Senhor, com o pecado, Senhor. Meu Deus, eu oro para que haja libertação, que essas mulheres sejam livres por dentro, para que elas venham frutificar por fora, conforme o Senhor nos trouxe aqui, Pai amado, através desta live. Deus, traga equilíbrio, Pai. Eu clamo e peço ao Senhor agora, dá sabedoria para que essas mulheres aprendam, Senhor, a descansar, que elas aprendam a organizar, a planejar, mas que acima de tudo elas aprendam a confiar no teu cuidado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro para que essa faxina interna venha gerar frutos externos, frutos dignos de arrependimento, que toda essa limpeza venha trazer cura no casamento, venha trazer sabedoria nas finanças, alinhamento, Pai, com um propósito, uma vida emocional firmada no Senhor. Deus, eu te agradeço, meu Senhor amado, por tudo que o Senhor já fez, e eu já quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer, Pai, na nossa Masterclass. Ó Deus eterno, nós queremos gerar expectativas em Ti, porque nós sabemos que Tu és o Deus que faz. Meu Deus eterno, que essas mulheres não esperem nada de mim, mas que elas estejam esperando confiantemente no Senhor. Deus, eu me coloco como instrumento perante a Tua presença, e eu peço, meu Pai, vai preparando, Senhor, os nossos corações. Prepara, Senhor amado, os corações das mulheres que estão lá, Pai, que seja uma tarde de cura, de realinhamento, de revelação, Senhor, de restauração completa em nome de Jesus. Que cada participante receba direção, receba libertação e receba um novo tempo em seu lar. Em nome de Jesus Cristo eu já quero profetizar essas coisas debaixo do governo santo do Eterno. Meu Deus, eu oro para que o fogo do Teu Espírito venha descer sobre cada casa, Senhor, que haja restauração nos vínculos, nas alianças, na intimidade, Senhor, na missão dos casais, meu Pai, em nome de Jesus. Levanta essas mulheres como intercessoras nos seus lares, meu Senhor. Levanta, meu Senhor Jesus Cristo, ó Deus, levanta essas mulheres como colunas espirituais, Senhor, dentro das suas casas, meu Senhor, para fazer essa faxina, essa limpeza, para que o inimigo não venha tocar, para que o inimigo não venha entrar, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu intercedo por aquelas que ainda não entraram, aquelas, meu Senhor, que já estão matriculadas, aquelas que já fizeram suas inscrições, que já estão prontas na expectativa do dia chegar. Eu oro abençoando esta mulher, Senhor, prepara o terreno dela, Pai, fortalece ela, Senhor, não deixa que o inimigo venha trazer, Pai querido, nenhuma distração.
situação, nenhum acontecimento, Senhor Jesus, para impedi-la, Senhor, de estar presente. Em nome de Jesus Cristo eu oro pedindo ao Senhor, Pai, traz aquelas que estão mais necessitadas, aquelas que estão mais feridas, meu Deus, são essas que eu quero, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor, essas mulheres, Senhor, dos seus leitos, do comodismo, Senhor, ó Deus, da escassez, da mentira que o inimigo está colocando, Senhor, dizendo que elas não podem, que não têm condição, que elas não têm tempo. Arranca essas mulheres destes lugares, Senhor, e traze-as, ó Deus, traze-as, meu Senhor. Usa, Pai amado, cada postagem que for feita, Senhor, cada compartilhamento, para que possa encontrar a mulher que mais precisa. Deus, é essa que eu quero, Pai, em nome de Jesus. Eu já consagro perante Ti, Senhor, mais uma vez nessa live, Senhor. Eu já consagro essa masterclass ao Senhor, declarando a Tua bênção e a Tua paz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe cada sacrifício, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor amado, em nome de Jesus, eu me retiro deste campo de batalha agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, debaixo da Tua palavra, Senhor Jesus, conforme está escrito em Salmo 91, debaixo da Tua proteção, a proteção, as asas de El Elyon, o Deus protetor, o Deus acolhedor, o Deus que nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, eu saio chamando agora todas essas mulheres, em nome de Jesus, nenhuma dessas mulheres que estão conectadas a mim, direto ou indiretamente, nenhuma dessas mulheres vão ficar no campo de batalha. Eu saio agora junto com todas elas, em nome de Jesus, e eu declaro um manto profético do Senhor, um manto de invisibilidade, de cobertura espiritual, para que o inimigo não nos toque. Em nome de Jesus, nos acolhe debaixo, Pai querido, das Tuas asas, meu Senhor. Fecha os caminhos pelo qual o inimigo entrou, Senhor. Guarda, cobre toda a nossa parentela, todas as nossas coisas, tudo que leva o nosso nome, Senhor. Lava-nos, ó Deus, por completo e nos cobre com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a glória do Deus Pai. Amém. Aleluia. Minha amada, que o Espírito de Deus ministre melhor seu coração, que o Senhor renove. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo te revele o mais profundo, aonde você precisa acessar, aonde você precisa conhecer. Ó, tem partes lá que você não consegue ir sozinho. Só o Espírito Santo te revelando. Tem parte na sua alma. Tem compartimentos na sua alma que você não consegue ter coragem para ir ver sozinho. Mas você vai com o Espírito Santo. A luz do Senhor vai na sua frente. Levanta-te, resplandece. A luz do Senhor está sendo colocada sobre você. Então, é só vir. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.